Luiz Inácio Lula da Silva está agora no governo e o PT, o Partido dos Trabalhadores, ao qual ele é filiado, tem aí 30 dias do quinto governo petista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Átila Amaral, brilhante, que está em Fortaleza. Quais são os impactos, professor, iniciais, estamos a 30 dias, desse quinto governo do PT? Olha, eu vou começar com o que eu acho positivo no período, para depois levantar alguns questionamentos. O que eu acho positivo nesse primeiro mês é de que, mais do que nas vezes anteriores, o presidente está se comportando de forma mais coerente com o que ele havia informado durante a campanha. Então, realmente, muitas das coisas que ele havia informado, que até vários dos seus apoiadores duvidavam que ele poderia fazer, ele de fato está fazendo. Então, ou está fazendo ou está tentando fazer. O primeiro aspecto que eu colocaria é o aspecto econômico, né? O mês não foi muito bom para a economia, na minha opinião. As sinalizações no governo que entra, e para um governo que entra a sinalização é muito importante, não são boas, né? Ele, de fato, abraçou aquela visão mais intervencionista do governo do período Dilma, né, que não era muito característica, que não foi muito forte no primeiro governo Lula, mas que foi ganhando força no segundo governo Lula e ganhou uma consolidação completa, digamos assim, no governo Dilma. Essa sinalização, ela cria, ela amedronta investidores, né? Tanto possíveis investidores que querem entrar, quanto alguns que já estão aqui e começam a entender que há o risco de ter uma grande majoração de impostos, de ter um governo com uma maior intervenção na economia. A intervenção, o padrão de intervenção brasileiro já não é pequeno, aumentando, pode criar sérios entraves ao desenvolvimento econômico. A ideia de fazer uma moeda única com a Argentina, que é uma economia muito dolarizada e que tem uma inflação mais de 20 vezes superior à nossa. Então, o impacto econômico disso, essa sinalização, ela não é boa. Então, nesse sentido, eu acho que a condução que o presidente vem dando à sua gestão, ela é uma condução altamente perigosa para ele mesmo, politicamente, e para o povo brasileiro. Esse seria o primeiro aspecto, assim, mais estritamente econômico, né? Bom, além disso, eu destacaria outro aspecto em que eu também entendo problemático. A condução dele de toda essa questão militar, né? O presidente, claro, ele nutre uma grande desconfiança das Forças Armadas. E não é uma acusação, ele já expressou isso em várias vezes no Brasil e mesmo no exterior, né? Então, eu reputo equivocada a escolha do general Tomás Paiva para comandar os assuntos relacionados com o Exército e com a Defesa. Por quê? Porque, embora o Exército e a Defesa, o Ministério da Defesa é um ministério, portanto é uma atividade civil e a atividade militar é outra coisa, mas há uma profunda relação entre ambas aí. Aí o que é que acontece? Com todo esse clima do final da campanha, combinado com os fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro, para quem está entrando para exercer a presidência da República, manter um clima de tranquilidade é muito importante com as Forças Armadas. E eu acho que a escolha do general Tomás Paiva não é boa, por quê? Pelo seguinte, ele é conhecido mais como um general que gravita, vamos dizer assim, na esfera burocrática. Ele é ao Fernando Henrique Cardoso, foi ajudante de ordem no período do governo do Fernando Henrique Cardoso, muito ligado à primeira-dama Ruth Cardoso, né, que, por sinal, teve, na época, um bom papel, né, como primeira-dama. Mas o que é que acontece? Com a tropa, ele é visto como um general burocrático. Ele não é um homem que, digamos assim, enfrentou os lugares mais longínquos do país por um tempo considerado, entendeu? Então, na tropa, eu sei que para nós isso não tem a menor importância, mas nós temos que pensar para a tropa, ele é como se fosse assim, eu vou usar uma expressão um pouco inadequada, mas seria um general de proveta, né? Porque o general que não passou, não quer dizer que ele não tenha ido nesses lugares, ele não enfrentou um pelotão de Amazônia
passou 5 ou 6 anos na selva, depois veio para o Crateús, já foi Piauí. Não é assim, ele, digamos assim, ele fez a sua carreira mais nas esferas burocráticas, transitando naquele eixo Rio, São Paulo, Brasília, entendeu? Então eu acho que isso aí não foi inteligente da parte, o que acaba também alimentando essa história de uma guarda nacional que parece, no meu entendimento, é fora de propósito. É como os militares dizem, é mais gastos desnecessários, a não ser que eles querem criar uma polícia privativa com outros objetivos, mas a segurança dele é evidente que existem meios, sem criar essa Guarda Nacional, de garantir. Como é que o senhor vê essa atenção mais voltada para os países aqui do continente sul-americano e também alguns da África? Olha, eu diria que existe uma divisão, sobretudo na cúpula, né? Porque eu acho que a maioria dos militares tem um viés mais bolsonarista. E aí eu estou falando dos militares em geral. Agora, essa questão, então, nesse sentido é que eu acho que a escolha dele não foi a melhor. Ele poderia ter escolhido alguém que fosse mais ligado ao sentimento médio, digamos assim, da tropa. Em relação a esses empréstimos, beira a irresponsabilidade, né? Porque no caso da Venezuela, há empréstimo, o Brasil é fiador de alguns empréstimos da Venezuela, e há um empréstimo que consome milhões, muitos milhões, bem mais de 100 milhões por ano que é pago, em função da Venezuela não ter honrado seus compromissos. Eu não sou contra uma perspectiva de integração econômica, não criar um ente político, uma espécie de república latino-americana, eu acho isso indesejável e até reprovável. Agora, uma maior integração econômica é importante, uma vez que certas medidas sejam tomadas em cada país, em que um certo perfil se alcance em cada um deles, para começar a falar sobre isso. Na situação atual, o risco de desperdiçar dinheiro é gigantesco. Começou já com o Fernando Henrique, que fez aquele investimento daquela refinaria na Bolívia, que no final das contas foi tomada. Existe a expressão popular que diz o seguinte, que ela foi ganha na mão grande, ou seja, eles tomaram um investimento que era brasileiro, que eles não colocaram um centavo, e o presidente Lula, na época, trabalhou assim como uma espécie de quinta coluna, dizendo que é isso mesmo, está tudo bem. Então, é evidente que antes do governo Lula não se fazia esse tipo de empréstimo. O BNDES financiava obras ou atividades no Brasil. Ele alargou essa perspectiva. Alargar essa perspectiva é necessariamente ruim? Não. Pode até ser que isso se justifique em alguns casos, mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é exatamente um derrame de dinheiro. Porque, por exemplo, quem não honrou com seus compromissos não pode receber outro empréstimo sem antes mostrar as devidas garantias, né? Porque o empréstimo, para ser feito, qualquer cidadão que faz um empréstimo, ele oferece garantia. E essas garantias precisam ser idôneas, né? Porque se não forem idôneas e houver um famoso calote, você não tem como reaver o dinheiro. Então, do modo como a coisa está sendo tratada, no meu entendimento, beira a irresponsabilidade. Até mesmo porque eu sei que no Piauí, no Ceará, no Maranhão, há uma grande necessidade de investimentos que poderiam melhorar a situação local e que não há dinheiro disponível. Então, nas condições dadas, o que está sendo feito, no meu entendimento, é profundamente equivocado. E quem não pagou precisa primeiro reorganizar a sua situação para poder, depois de adimplente, solicitar outra coisa. E mesmo essa outra solicitação teria que ser imensamente estudada. O ideal seria que, por um certo tempo, não houvesse mais esse tipo de operação, né? Que foi uma operação que envolveu muitas empreiteiras, casos de corrupção, e que a Lava Jato comprovou em várias situações. O senhor sabe, é um pesquisador, que no Piauí temos quase que metade da população em situação de necessidade, de vulnerabilidade social. Qual é a percepção que o senhor tem desse cenário? Por esse cenário, onde há porque, por exemplo, vamos fazer uma reflexão. No Ceará, a situação é um pouco diferente, porque antes do PT entrar, você já tinha quem? Você já tinha o Tasso Gereissati, que organizou as contas, que fez algumas obras básicas de infraestrutura, e o Ferreira Gomes, que tomaram o poder e passaram muitos anos. O último governador, não falo o atual, que é petista, mas o anterior, que era petista, ainda era avalizado pelos Ferreira Gomes. Então havia essa cultura petista, já está disseminada aqui também, mas havia um contraponto. Agora não, essa coalizão, o PT assumiu a hegemonia. Então, na minha visão, a tendência de quem está no poder, se olharmos também a situação da Bahia, é dele
fomentar uma certa situação de dependência. O que acontece nesses estados, aí nesse sentido, Piauí, Ceará e Bahia não são muito diferentes. O que é que acontece? Uma vez que você tem uma ampla mídia, digamos assim, de algum modo associada ao projeto político, geralmente os governos municipais e estaduais são grandes anunciadores, uma vez que você tem muita mídia, uma vez que você controla o legislativo, durante, por exemplo, o último governo petista, são 46 deputados, por exemplo, no Ceará, 42 eram do governo, então você aprova, se diz popularmente, você aprova até receita se você mandar plenário, receita médica, né? Então, o que é que acontece? Na minha visão, o tipo de orientação que um governo do Lula vai dar é muito mais na linha de um aumento da dependência das pessoas do Estado. Então, essa situação tende a piorar. Isso não quer dizer que ele não possa, eventualmente, fazer algo de bom aqui ou ali, mas não algo que mude a estrutura global de forma a dar autonomia às pessoas, a criar possibilidade de elas mesmas encontrarem o seu meio de vida pela instrução, pelos méritos delas mesmas, entendeu? Então, eu acho que o tipo de visão que prevalece com o PT não é um que leva à superação disso. Não quer dizer que esses governos não possam fazer coisas importantes ou boas, mas não vai ser num patamar que reverta substancialmente esse contexto, entendeu? Essa é a minha observação, e isso acontece em vários estados, não é só no Piauí. Professor Átila Amaral Brilhante, como disse no início, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, da qual é professor titular, doutor em Teoria Política pela Universidade de Londres, na Inglaterra, e também mestre em Filosofia. Bom, a mim resta agradecer o convite, foi um grande prazer falar com os picoenses e com os piauienses em geral, e eu me coloco à disposição de vocês, e seguramente, se Deus permitir, na próxima quarta-feira nós nos encontraremos. Um maravilhoso dia e uma maravilhosa semana para todos vocês. Foi um grande prazer.